Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje e a gente começa agradecendo muito a sua companhia. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Já fez contato conosco por meio das redes sociais? Já mandou sua opinião, sua sugestão, o seu comentário sobre esse novo formato que nós estamos adotando aqui no Concerto de Ideias? Pois é, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Nós precisamos da sua opinião para construir programas cada vez melhores para você que nos acompanha. É sempre muito bom contar com a sua participação. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema muito gostoso, mas também muito polêmico. Vamos falar sobre viver no limite. Parece que essa é uma regra para os jovens hoje em dia. Testar-se ao máximo, chegar ao seu extremo, chegar ao seu limite. Viver muitas emoções, viver muitas coisas num único dia, nas férias, ao longo de um ano, enfim, viver sempre no limite. Mas a gente vai tentar entender como essa questão de viver os extremos, viver no limite e também a questão da liberdade. Como é que a gente combina liberdade com viver no limite? E como que entra nesse contexto todo a questão da religião? A religião aprisiona, ela prende o jovem ou ela dá ao jovem a oportunidade de ser livre, de testar seus limites e viver essa liberdade? Para a gente conseguir entender um pouquinho desse contexto e entrar nesse assunto, está conosco hoje o professor Luan Henrique Ribeiro. Tudo bom, professor Luan? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao Concerto de Ideias. Meu prazer estar aqui. O professor Luan é formado em teologia aqui pelo NASP, Campus Engenheiro Coelho, e também tem mestrado e doutorado, né, professor? Na realidade, eu completei o meu mestrado no ano passado, em maio, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, na área de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo. E eu ainda não tenho doutorado, porém eu vou iniciar, exatamente, a partir de agosto agora, então, eu inicio o meu programa doutoral também na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Ok, e é bastante jovem, né, professor? Isso. Então, entende muito bem esse contexto todo que nós estamos falando e que os jovens estão vivendo hoje em dia também. Sim. Parece que há uma pequena confusão entre o que é viver no limite e o que é exercer a sua liberdade. Esse conceito de liberdade hoje em dia é o que gera a confusão. Por quê? Eu até trouxe uma definição muito interessante, que diz o seguinte, que a liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora física ou moral. Ou seja, tem-se a ideia de que liberdade é você não estar submetido a nada nem ninguém. Então, a partir do momento que você não tem nada te segurando, é a partir desse momento, então, que a pessoa seria livre. E, de fato, a Bíblia, ela trabalha a questão da liberdade dizendo que todos nós temos o livre-arbítrio, ou seja, todos nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, né? Porém, quando nós trabalhamos a liberdade, nós vemos que o conceito bíblico é bem diferente, na realidade, é o contrário daquilo que a sociedade hoje em dia entende como liberdade. Fazer tudo o que quer, do momento, na forma que quiser, do jeito que quiser, sem dar satisfações ou estar preso a alguma coisa, algum conceito. A liberdade na Bíblia é quando você está submetido, no caso a Deus, né? Então, assim, o conceito hoje em dia de liberdade é independência. O conceito bíblico de liberdade é a total dependência, no caso de Deus, né? Seria a submissão à vontade de Deus. Exatamente. E a gente tem uma questão também que é interessante em relação à liberdade, que é a responsabilidade que a liberdade dos atos traz, né? E isso é um paralelo que a gente tem tanto na sociedade hoje em dia quanto na Bíblia. Por quê? Novamente, né, tem essa ideia de que eu sou livre, então posso fazer o que você quiser. Mas isso ocorre desde que você tenha consciência de que os seus atos geram uma consequência. Então, hoje na nossa sociedade, por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, eu tenho a liberdade de dirigir a velocidade que eu quiser. Porém, eu sei que se eu passo do limite de velocidade, então eu tenho uma consequência. O guarda pode me parar, posso ter uma multa, né? Posso perder a carteira, posso ir preso. É aquela velha história, né? A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, quando a gente vive em sociedade, vive em grupos, em comunidade, existem regras. E elas não cerceiam, elas não limitam a nossa liberdade, mas elas organizam a vida em comunidade. Com certeza. A liberdade sem responsabilidade, na realidade, ela se torna uma libertinagem. O que, no conceito mais moderno, a gente chamaria de anarquia, né? Sim. É uma sociedade sem regras, uma sociedade onde ninguém impõe nenhuma regra sobre ninguém. E isso não funciona nem na sociedade atual, muito menos no campo espiritual. Não dá certo, Não né? dá certo. E como que a gente pode dizer para, de repente, o jovem que está nos acompanhando hoje, essa questão da liberdade que a Bíblia apresenta e a liberdade que a sociedade mostra, os conceitos são diferentes. Então, é possível a gente ser um jovem cristão hoje em dia e ser livre e viver no limite? Sim, com certeza. Até essa questão de viver no limite, você já pensa em algo radical, algo extremo, né? E
E a vida cristã funciona dessa maneira. Por quê? Nós cremos e nós entendemos a partir da Bíblia que nós temos, nós vivemos dentro de um grande conflito. Então, se você imagina a nossa vida como realmente um conflito entre o bem e o mal, né, entre duas forças antagônicas, então você está sempre vivendo numa expectativa futura, você está sempre vivendo no limite. Né? E tem vários aspectos da vida cristã que forçam as pessoas, principalmente os jovens, a viver esse limite. Um claro exemplo é a questão missionária. Né? Sim. Todos aqueles que já fizeram a missão e já falaram do amor de Deus para alguma pessoa, em algum momento se sentiram desafiadas. Então, assim, tem muita gente que pularia de paraquedas, mas não chegaria para uma outra pessoa e falaria, não, Jesus te ama, né? Ou, quem Parece sabe... que isso é radical demais, né? É muito radical demais, exatamente. Essa missão que o professor Luan fala é o trabalho voluntário, é eu me dispor, eu sair de onde eu estou e Da zona de conforto, exatamente, ir em encontro do outro, ir para outras regiões, ir para outras cidades, ou ir para outro bairro, de repente, e desenvolver algo diferente daquilo que eu estou acostumado. Sim. Então, isso também pode ser radical. Sim, com certeza, e muito desafiador. Né? E até algo interessante, é algo muito vivo, né? Então, quando você vai falar com uma pessoa, quando você vai apresentar para ela um conceito novo, você se sente desafiado e é um momento que você não pode estar pensando em outras coisas, você se forma, né? Você está ali naquele momento e o coração bate mais forte, você começa a pensar naquilo que você vai fazer. Então, como eu disse, tem muita gente que hoje em dia é corajosa para bastante coisa, mas na realidade, quando você puxa ela para os conceitos espirituais, a coragem foge um pouco, né? Mas quando a gente fala em missão, de repente, em me doar pelo outro, que foi um pouco que você falou, a gente percebe que os jovens se engajam muito nesse objetivo, nessa missão, né? Então, tem bastante jovens participando e trabalhando dessa forma, atuando dessa maneira, para viver os extremos. Sim. É interessante que no ano passado eu tive a oportunidade de participar de uma missão que foi além mar, né? Nós fomos para um país no leste europeu, que era a Albânia. E eu tinha ali junto comigo naquela missão cerca de 20 jovens. Né? E eu perguntava para cada um deles, né? Mas por que você veio? O que você está fazendo aqui? Né? Por que você decidiu doar as suas férias para esse projeto? Né? Para falar de Deus, de Cristo para umas pessoas que você nunca viu na vida, que não conhece, que falam uma língua diferente. E muitos deles falaram assim, interessante, eles falaram, não, eu estava muito acomodado, estava muito chato, então eu vim para cá para me desafiar. Então, a missão, a vida cristã levada a sério, ela é um desafio constante, né? E isso chama o jovem, porque ele quer ser desafiado, né? Ele quer saber até onde, qual é o limite dele. E é por isso que a missão ela é tão atrativa muitas vezes para o jovem, né? Porque ela realmente mexe até mesmo com o brilho muitas vezes da pessoa, né? O que eu posso fazer, né? Até onde eu consigo ir. É interessante porque o jovem se descobre também, né, professor? Com certeza. Ele entende melhor como ele funciona, né, como ele reage a algumas situações muito diferentes, e vai se descobrindo e vai se desenvolvendo também. Tem muito isso. Então, a missão ou o viver no limite dessa maneira como cristão faz tão bem ao outro quanto faz para quem está praticando a ação também. Com certeza. Até uma questão interessante é que nós geralmente separamos... Quando a gente fala viver no limite, muitas vezes nós pensamos na questão do prazer, da adrenalina que vem, né, e que gera um prazer. E às vezes a gente separa essa ideia das questões espirituais. E é interessante você ver quão prazeroso muitas vezes é você ver que você pôde ajudar outra pessoa, seja num aspecto social, né, levando às vezes uma comida que a pessoa não tem, né, uma roupa que ela não tem, ou quem sabe ajudando de alguma maneira, de maneira concreta mesmo a vida da pessoa, ou até mesmo mudando a vida da pessoa de maneira ética, moral, espiritual, né? Então, quando você vê que a pessoa melhorou, que você trouxe um benefício para a pessoa, aquilo gera um prazer enorme, né? Uma felicidade muito grande, né? E às vezes aquele prazer, aquela felicidade, ela supera até muito, em muito, os desafios que você encontra no caso de viver dessa maneira. Com certeza. E quando a gente participa de algo como essa missão que você acabou de comentar conosco, né? Foi para além mar, né? Foi para outro país. É como se fosse viciante, né? Você vai uma vez, você gosta tanto, se sente tão bem e vê que você também pode fazer bem para o outro, que você quer ir de novo e você quer participar mais vezes de outras atividades, ou além mar, ou no bairro onde mora, ou na cidade onde vive. Então, é algo que você começa a praticar, começa a se envolver, você não quer mais parar. E é algo que é universal, no sentido como você disse. Então, muita gente fala assim, não, eu queria ter oportunidade de ir para a África, eu queria ter oportunidade de ir para a Ásia, ou para lugares, né, onde o cristianismo não floresce tanto, na janela 1040 e tudo mais. Mas o mesmo trabalho que nós podemos fazer, esse desafio de você se dispor, você pode fazer com o teu vizinho.
Você pode fazer com as pessoas do teu bairro. Pertinho, né? Pertinho não de fica você. tão longe. Exatamente. Então, assim, quando você vai fazer um esporte radical, às vezes você precisa ter um dinheiro a mais, você precisa ter uma condição, você precisa fazer algo que te gere ali a possibilidade de você realizar aquela atividade. No caso da missão, não. Você não precisa ter um dinheiro a mais, você precisa ter pessoas. E a gente vive com pessoas ao nosso redor constantemente, né? Diariamente. Diariamente. Né? A gente está numa comunidade e às vezes a gente não consegue perceber que aquele que está do nosso lado precisa de um auxílio, precisa de uma orientação e a gente quer ir muito longe. Né? Então, às vezes a missão, como você também acabou de falar, está pertinho da gente, né? E pode ser desenvolvida. Sim. Você falou no começo da nossa conversa, professor, que a vida cristã é um desafio diário. Sim. Né? Não apenas em missões como essas que nós estamos comentando, mas no dia a dia, né? Como que o jovem pode viver esse desafio diário, se sentir livre, né? E também viver no limite, que tem a ver com o desafio? É interessante, né? A gente tem a ideia São vários de que elementos juntos aqui, né? Sim. Tem-se a ideia de que a religião, ela aprisiona a pessoa, então ela não pode ser livre, né? Mas a grande realidade é que todos nós somos presos a alguma coisa. Então, assim, o que a Bíblia nos diz é que Deus, Ele pôs dentro de nós o infinito, né, o eterno. E somente o eterno pode completar esse buraco que tem dentro da gente. Então, nós, como cristãos, como servos de Deus, nós somos aprisionados? Eu diria que sim, mas nós somos presos à eternidade. Então, assim, uma pessoa que está presa dentro da eternidade, ela não é presa, né? Ela tem todo o infinito, ela tem todas as possibilidades do mundo. Porém, a Bíblia nos diz que quando você sai da eternidade, você agora vira escravo, e essa é a linguagem bíblica, do pecado. Daí você é aprisionado. E aí sim você é aprisionado. Então, é um conceito que é totalmente ao contrário, né? Então, a pessoa é verdadeiramente livre quando ela se põe debaixo ali do guarda-chuva das questões espirituais que Deus nos propõe. Quando ela está dentro, né, ligada à comunhão de Cristo. É aí, nesse momento, que ela é livre de verdade. É como se você falasse o seguinte: não, você é livre dentro de uma sala, dentro do teu quarto, né? Ou você é aprisionado no mundo inteiro. Então, assim, qual escolha que você qual faz, escolha né? que você faria, né? Você quer ser livre só dentro de um pequeno local que nós chamamos ali dos prazeres, quem sabe do mundo ou do pecado, né? Que você se torna escravo daquilo. Ou você quer ter essa dependência da eternidade, do infinito, né? Que vai garantir alegria, vai garantir segurança e paz também, Com né? certeza. Professor Lua, obrigada por participar conosco do Concerto de Ideias, foi muito bom tê-lo conosco. É um prazer novamente estar aqui. A gente fica por aqui nesse primeiro bloco, mas o programa ainda continua. A gente faz um intervalo rapidinho e a gente já volta na sequência para fazer um mergulho um pouco mais profundo nesse assunto, viver no limite. O que na prática significa? A gente vai acompanhar aí algumas situações para você poder tirar as suas conclusões. Não sai daí que a gente já volta. O Concerto de Ideias já está de volta. No programa de hoje nós estamos falando sobre um assunto bastante interessante e muito jovial, muito atual. Estamos falando sobre viver no limite. No primeiro bloco nós conversamos com um especialista, com um professor formado em teologia, que nos deu uma explicação bíblica sobre qual a diferença de liberdade apresentada pela Bíblia e qual a liberdade que a sociedade apresenta. Como entrar em consenso, como ser um cristão no mundo de hoje e viver de maneira livre. No segundo bloco, nós temos um momento diferente. Chegou aquela hora em que você acompanha os nossos repórteres no documentário que eles produzem sobre esse assunto. Comigo aqui a Camila Freitas, que é aluna do curso de jornalismo e repórter do Concerto de Ideias. Camila, foi um mergulho bem profundo nessa questão da liberdade? Literalmente. A equipe precisou estar inserida no meio para conseguir falar sobre isso, porque é um assunto que parece fácil, legal, jovem, mas ele é um pouquinho complexo. E ele é bastante profundo, né? Bastante. Junto com a Camila, na produção desse documentário que você acompanha daqui a pouquinho, estão outros repórteres. Aira Noroso e Letícia Alves. Ok, então com vocês agora o documentário do Concerto de Ideias. Muita gente tem uma visão equivocada do que é viver no limite. Para o senhor, como psicólogo, que visão equivocada que é essa? Limite, a palavra limite é muito ampla, tá? Por quê? Se eu me proponho a viver no limite de algo que eu tenha objetivo, que eu tenha uma meta,
né? É um limite bom, vamos dizer assim. E eu não consigo dizer que seria limite. Limite como? Eu vou andar no limite? É porque eu deixo algo de lado para eu me focar nisto? Né? Por outro lado, existe o limite de que é tipo uma revolta, que pode aí ser um transtorno. Né? Eu me torno desobediente a normas e leis, por exemplo. Então eu ando no limite da velocidade, eu ando no limite de sem controle no uso de drogas ou bebida alcoólica. Sim, então não é algo benéfico viver no limite, é algo ruim, que não pode ser considerado normal. Ele é benéfico também, mas dependendo de que maneira que eu Sim. exerço. O que, por exemplo? Se eu passo um ano vivendo, fazendo um trabalho de missão, por exemplo, certo? Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito que eu faço isso. O porquê de fazer isso, Exatamente. de exercer isso, certo? No momento que eu tenho esse propósito, eu vou obter resultados. Resultados tanto externos como internos comigo mesmo. Conta rapidinho pra gente como foi o teu ano de 2016. Cara, foi um ano muito incrível. Foi muitos desafios, porque ensinar não era minha área de atuação, eu faço publicidade, então foi assim uma experiência bem diferente, mas foi muito legal, eu cresci bastante, conheci muitos lugares, Indonésia é um país incrível e foi muito bom. O que são resultados internos? Eu vou passar um ano fora, eu vou aprender uma língua estrangeira, eu vou buscar dentro de mim um autoconhecimento, me comunicando com um monte de gente. Então eu trago um repertório social para mim. Então é algo bom. É algo bom. E repertório social cria em mim habilidade social. Esse um ano de missão que eu faço poderá multiplicar outras missões. Dentro de um contexto depois que eu me profissionalize, dentro de um contexto depois de ganhos do meu trabalho. Então ele acrescenta. Agora, o lado do ruim é quando eu exerço o limite para me autodestruir. Quando tu decidiu ser missionário, ir para a Indonésia, o que tu pensou assim, qual seria o teu objetivo em ir e em algum momento tu pensou em qual retorno tu também ia ter para ti? Então, quando eu decidi que eu ia para a Indonésia, o que eu esperava era eu poder ajudar de alguma maneira nas escolas lá. Eu fui para ser um professor de inglês, então eu esperava que eu pudesse ensinar um pouco de inglês para as crianças que eu ia dar aula. Mas o resultado que eu tive, na verdade, foi totalmente assim, não ao contrário, mas foi muito além do que eu esperava, na realidade. Quando alguém vive no limite de forma ruim, isso pode ser considerado algo da personalidade dela, que precisa ser tratado, como que é? É uma tendência. É uma tendência que nós temos que tratar porque nós estamos aí falando de excesso comportamental. E ela pode ser hereditária? Muitas vezes é dentro do contexto familiar. Eu nasço e por um contexto de dinâmica familiar, de muitas vezes negligência, pouco afeto, né? Ou abandono. Então eu parto para situações que vão me prejudicar. Então isso se deve ao meio que a pessoa vive, Inclusive. que faz ela ter esse hábito de sempre viver no limite. Eu não estou afirmando que uma pessoa assim, toda pessoa que num ambiente de negligência, de abandono, é dessa maneira. Não, porque ela pode, no passar dos anos, encontrar outros meios que ela enxerga e vê aquilo como um modelo bom. Então E ela se pode transforma. mudar esse hábito. Com certeza. Ela muda de comportamentos ou instala um novo comportamento que não havia nela. Um modelo desses é a religião, a religiosidade. Né? Ela transforma o indivíduo. Transforma o indivíduo. Cristo disse, eu vim para transformar. Nós podemos ver que você é jovem e os jovens da nossa época, eles procuram viajar, talvez, tenham largado a faculdade para fazer viagem, se aventurar e se sentir no limite dessa forma. E entre muitos métodos de viagem pode ser intercâmbio, viagem convencional ou mochilão. Por que voluntariado? Eu sempre tive dentro de mim que eu precisava fazer alguma coisa para a sociedade, entendeu? Então,
Eu já pensei em fazer mochilão, já pensei em fazer outros tipos de viagens, só que eu acho que eu já recebi tanta coisa na minha vida que eu precisava devolver um pouquinho dessas coisas que eu recebi, entende? Nós nos convertemos muitas vezes, nos batizamos e acreditamos que ali é o nosso limite de crescimento. Ao contrário, é o início. A gente sempre pode estar evoluindo. Muito, é um crescimento constante, mas não um crescimento em função de regras ou de normas, mas um crescimento interno meu, de dentro para fora, de autoconhecimento. Eu começo a me descobrir. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero fazer? Na verdade, o que eu quero botar em prática na minha vida? É como se fosse um copozinho, entende? Então, tipo, se você enche o copo, ele começa a transbordar. E você tem que colocar em outros copos para você poder, né, não desperdiçar essas coisas que você ganhou. Então, eu sentia que eu precisava dar um pouquinho do que eu tinha recebido também. Porque uma coisa é eu pensar, certo? Pensar é uma coisa, outra coisa é eu me comportar, eu ter atitude, eu botar em prática. E como que o indivíduo ele pode mudar esse hábito por si só? Por onde ele pode começar? Porque nós temos essa competência nós mesmos como seres Claro. humanos. É um modelo externo, pode ser um modelo através da religião, um modelo da sociedade, né? Um modelo da cultura, da leitura, da formação de si mesmo. E a gente pode fazer isso sozinho. Consegue fazer sozinho. Eu sempre digo que pode vir através da espiritualidade, né? E pode vir também através de um trabalho de um profissional, na área da psicologia principalmente, né? Onde a pessoa começa a querer entender-se, se autoconhecer. E aí o profissional ele ajuda a colocar a realidade daquela pessoa, ela saber quem é ela, qual o propósito dela, o que ela gosta realmente de fazer, o que ela gosta de estudar, qual vai ser o trabalho que ela vai exercer, quero ser missionária, tá bom. Então nós temos que nos modelar também a maneira de dialogar mais. Como dialogar mais? Tornar isso mais afetivo o lar, entre os filhos e pais. Que isso faz toda a diferença. Exatamente, aí nós vamos saber conhecer os limites, os extremos. No final do ano, quando eu estava voltando para o Brasil, eu percebi que eu tinha recebido muito mais do que eu pude dar. Então foi assim um negócio estranho, mas ao mesmo tempo bem legal. Tu tinha aprendido mais do que talvez Exatamente. tu tivesse ensinado. Exatamente. Muitos jovens, eles levam na vida um lema de viver no limite, se aventurar, sentir aquela adrenalina e, como tu falou, foi uma experiência totalmente nova, tu realmente pulou de paraquedas em um lugar que não conhecia, mas tu acha que tu pode falar assim, eu vivi no limite através dessa experiência? Eu acho que sim, porque, como eu disse, eu fui para um lugar que eu não conhecia. Então se eu quero não ter limite de conhecer o mundo, ir para cá, ir para lá, Ou sonhar. o sonhar tu fica muitas vezes só no sonho. Tem que ter atitude, né? Prática. E isso não acontece, porque a gente fica muito preso no contexto da família. Eu não tinha nenhum conhecimento da língua local, não tinha nenhum conhecimento de como que as pessoas interagiam, qual era a cultura delas. E, de certa forma, eu fui aprendendo isso de modos positivos e modos negativos também. Tanto experiências radicais, literalmente, de coisas que eu fiz, mas também o simples fato de você ir no desconhecido já é, de certa maneira, você viver no limite. Então a gente tem que estar em constante atitude de produzir algo que vai acrescentar em mim. E de preferência que os pais acolham e que fortaleçam isso. O senhor acredita, como psicólogo, que quando os pais bloqueiam muito os filhos a alcançar seus objetivos, a ir atrás dos seus sonhos, isso faz com que eles queiram mais avançar os limites deles? Querem tirar os limites, querem tirar o... Na verdade, é uma maneira de eu... Parece que quando acontece isso, na realidade, os pais dão um tom de proteger. É o que eles dizem, né? Nós queremos eu estou proteger. protegendo, mas no momento que eu estou protegendo, eu estou inibindo o meu filho
de se tornar muito mais. O Concerto de Ideias vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Deixe seu recadinho pra gente nas redes sociais, sua opinião sobre esse tema que a gente abordou, que é tão polêmico, que é tão divertido e que é tão profundo. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!